Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que me assistem de qualquer lugar do mundo, de qualquer horário aí no Brasil. Eu espero que vocês tenham tido uma ótima semana e hoje nós vamos continuar com nossos estudos do livro A Caminho da Luz. Vamos começar o capítulo 17, a Idade Medieval. Gente, não liga muito, não, porque eu vim da academia, hoje é dia de lavar o cabelo. E tá um frio aqui também. Aí eu falei, ai, quer saber? Vai demorar, então eu já vou fazer o vídeo. Então aceitem a realidade dura do jeito que ela é. É que essa é a verdade verdadeira que nunca que vai calar. Tá bom? Beijos, vamos começar. Os Mensageiros de Jesus. Em todo o século VI, de conformidade com as deliberações efetuadas no plano invisível, aparecem grandes vultos de sabedoria e bondade, contrastando a vaidade orgulhosa dos bispos católicos, que, em vez de herdarem os tesouros de humildade e amor do crucificado, reclamaram para si a vida suntuosa, as honrarias e prerrogativas dos imperadores. Os chefes eclesiásticos, guindados à mais alta preponderância política, não se lembravam da pobreza e da simplicidade apostólicas, nem das palavras do Messias, que afirmara não ser o seu reino ainda deste mundo. Todavia, nesse pantanal de ambições floresciam igualmente os lírios da misericórdia de Jesus, em sublimadas realizações de sacrifício e bondade. Espíritos heróicos e missionários, cuja maioria não se incorporou aos nomes da Igreja Histórica Terrestre, exerceram a função de novos sacerdotes da Igreja Sagrada do Cristianismo, conservando-lhe o fogo divino para as futuras gerações do planeta. Subordinados, embora a disciplina da Igreja Romana, eles ouviam, no áudito do coração, a palavra eterna e suave do Divino Jardineiro, e sabiam, por isso, que a sua missão era da renúncia do sacrifício e da humildade. Roma podia negociar os títulos eclesiásticos com a política do mundo e estabelecer a simonia dos templos sagrados, esquecendo os mais severos compromissos. Eles, porém, nas suas túnicas rotas, atravessariam o mundo, alentando a palavra das promessas evangélicas, edificariam pousos de silêncio e de misericórdia, onde guardassem as tradições escritas da cultura sagrada para os dias do porvir. Desses exercícios de abnegados que se organizavam com Jesus e por Jesus, no seio da Igreja somos levados a destacar os missionários beneditinos, cujo esforço amoroso e paciente conduziu grande número de coletividade dos povos considerados bárbaros, principalmente os germanos, para o seio generoso das ideias do cristianismo. O Emmanuel começa esse capítulo nos mostrando os dois cenários. O primeiro cenário, ele relata a reencarnação de espíritos, espíritos luminosos, espíritos bondosos que vieram na Terra como missionários. Nós já havíamos mencionado isso nos capítulos anteriores, que eram aqueles espíritos que passaram por muitas provações e expurgações de seus karmas ali dentro do Império Romano, que agora não precisariam reencarnar como provas e expiações, mas que eles reencarnariam como missionários. Então, esses espíritos, eles, aqui no século VI, eles começam reencarnando nesse século VI, e o Emmanuel ele usa a palavra vulto, vulto de sabedoria e bondade. Por que vulto, gente? Eu imagino que era somente uma sombra ali. A maldade já estava tão impregnada naquele império, dentro da igreja, que eram somente pequenas sombras, somente um vulto que passava muito rápido. Aqueles espíritos eles estavam fazendo um papel de iluminação, de missão, só que não tinha um impacto tão grande diante da escuridão da população. É uma velhinha acesa num ambiente muito grande e escuro. O segundo cenário é o cenário da Igreja Romana. O que ele fala? Como que estava a igreja nessa época? A igreja ela estava totalmente corrupta,
totalmente vaidosa, estavam politicamente ativa. A igreja interferia na política da época, porque lembra que a gente comentou, a igreja ela se tornou muito forte dentro do império. Então, ela tinha decisões políticas dentro desse império também. Também nesse mesmo capítulo, Emmanuel, ele comenta sobre os missionários beneditinos, que conduziu os bárbaros ao cristianismo. Esses missionários beneditinos, galera, eram espíritos que estavam reencarnando já ali com missões, dentro da igreja, sob o comando da igreja, e que via que o seu coração o levava para outra direção. E eles começaram a construir monastérios para levar a palavra de Jesus pura do jeito que era antes. Porque ali dentro daquela igreja romana, aquilo não ia ser aceito, não ia ser bem visto, né? Então, nós vamos comentar mais sobre os beneditinos mais para frente, tá bom? O Império Bizantino. Depois da morte do imperador Teodósio, eis que o mundo conhecido se reparte em dois impérios, o do Ocidente e do Oriente, divididos entre seus dois filhos, Honório e Arcádio. Com o assalto dos Érulos, em 476, desaparece o Império Ocidental e com ele para sempre os resquícios da integridade do Império Romano, instalando-se depois, em 493, o reino ostrogodo na Itália, tendo Ravenna por capital. Constantinopla é então a sucessora legítima da grande cidade imperial. O Império Bizantino era o depositário da legislação e dos costumes romanos. Um poderoso sopro de latinidade vitaliza as suas instituições. Debalde, porém, as expressões romanas buscam um refúgio nas outras terras, com o objetivo de perpetuação. Homens energéticos, como Justiniano, não conseguem salvá-las. Forças ocultas e poderosas estavam incumbidas de sua visceral renovação. E não obstante sua resistência milenar, o Império Bizantino, herdeiro dos Césares, ia cair exânime em 1453, ao assalto de Maomé II. Aqui nesse trecho, o Império Bizantino, a gente começa aqui, lembra do Teodósio, que implementou o cristianismo como religião oficial do Império Romano? Ele faleceu nesse trecho. Depois do falecimento dele, os seus filhos eles dividiram o império em Império do Ocidente e Império do Oriente. O Império do Ocidente é invadido em 416 depois de Cristo. Esse império se desfaz. Então, nesse cenário, Constantinopla, eu vou mostrar aí um mapinha do Império Bizantino para vocês se localizarem. Constantinopla vira a nova capital, o que estava centralizado ali em Roma, porque o Império do Ocidente, ele desaparece. E onde que ficava ali? Ali na Itália, naquela região de Roma. E aí o que acontece? Constantinopla vai ser a nova sede do Império. E Justiniano, quando se tornou imperador, tentou recuperar todo aquele império. E aí que eu vou te mostrar o mapinha. Recuperando algumas cidades ali, que é conhecido como o Império Bizantino. Esse império ele também sofreu bastante influência latina em sua cultura. Só que o império ele acaba com a chegada de Maomé II, que reclama o trono. Maomé, ele tinha
auxílio espiritual. Ele foi um dos enviados de Jesus Cristo, preparados pela espiritualidade, com a missão de trazer a palavra de Cristo, de Jesus, na mais pura, no seu mais puro significado, novamente ali para aquela região, tá bom? Aí está um mapinha do Império Bizantino em 565 depois de Cristo, tá? Você pode ver que ali onde fica Constantinopla, que agora é a nova capital, eu falo capital, eles não falam diretamente capital, mas antes o centro da organização do Império Romano estava ali na região de Roma, e depois da divisão do Império, ela passou ali a ser ali em Constantinopla, tá bom? Justiniano, ele tentou reintegrar aquela região. Você pode ver que ali, ó, na região dos francos, visigodos, visigodos é ali a região da Espanha que nós temos hoje, de Portugal, francos é ali na França, que já tinham sido separados do império, que antes estavam juntos, certo? O islamismo. Antes da fundação do papado em 607, as forças espirituais se viram compelidas a um grande esforço no combate contra as sombras que ameaçavam todas as consciências. Muitos emissários do alto tomam corpo entre as falanges católicas no intuito de regenerar os costumes da igreja. Embalde, porém, tentam operar o retorno de Roma aos braços do Cristo, conseguindo apenas desenvolver o máximo de seus esforços no penoso trabalho de arquivar experiências para as gerações vindouras. Numerosos espíritos reencarnam com as mais altas delegações no plano invisível. Entre esses missionários veio aquele que se chamou Maomé, ao nascer em Meca no ano 570, filho da tribo dos Coraixitas. Sua missão era reunir todas as tribos árabes sob a luz dos ensinos cristãos, de modo a organizar-se na Ásia um movimento forte de restauração do Evangelho do Cristo, em oposição aos abusos romanos nos ambientes da Europa. Maomé, contudo, pobre e humilde no começo de sua vida, que deveria ser de sacrifício e exemplificação, torna-se rico após o casamento com Hadija, e não resiste ao assédio dos espíritos da sombra, traindo nobres obrigações espirituais com as suas fraquezas. Dotado de grandes faculdades mediúnicas inerentes ao desempenho de seus compromissos, muitas vezes foi aconselhado por seus mentores do alto nos grandes lances da existência, mas não conseguiu triunfar das inferioridades humanas. É por essa razão que o missionário do Islã deixa entrever nos seus ensinos flagrantes contradições. A par do perfume cristão, que se envola de muitas das suas lições a um espírito belicoso de violência e de imposição, junto da doutrina fatalística encerrada no Alcorão. Existe a doutrina da responsabilidade individual, divisando-se através de tudo isso uma imaginação superexcitada pelas forças do bem e do mal, num cérebro transviado no seu verdadeiro caminho. Por essa razão, o islamismo, que poderia representar um grande movimento de restauração do ensino de Jesus, corrigindo os desvios do papado nascente, assinalou mais uma vitória das trevas contra a luz, e cujas raízes era necessário extirpar. O islamismo. Como o islamismo nasceu? Interessante, eu nunca tinha ido tão a fundo nesses conhecimentos, mas é bem interessante saber disso. Então, qual que é o cenário nessa época da formação do islamismo? Lembra da fundação do papado em 610? Lembra do número 666 que a gente discutiu, que representa entre 610, que é aquele período de 1260 anos, que acaba em 1870. Lembra? Então, antes de 610, que foi a fundação do papado pelo imperador Focas, do Império Romano, em 607,
o que estava acontecendo? Apesar dos espíritos de luz estarem tentando restaurar o cristianismo na sua pura essência dentro da Igreja Católica, a tarefa estava difícil. Eles estavam enviando ali pessoas dentro da Igreja Católica, mas, gente, a gente sabe como é. Um lugar onde a maioria das pessoas, elas não querem ver. Elas estão na escuridão. Você ali como uma luz, você vai ser maltratado, você vai só levar na cara. Essa é a verdade. Você só vai levar na sua cara, ninguém vai te entender e ainda pode te matar, porque naquela época pisou no pé, morre. Ainda te mata, te chama de herege. Então, estava muito difícil trazer a essência de Jesus, a essência do cristianismo dentro da igreja cristã. A espiritualidade, vendo isso, falou, bom, se não tá dando dentro, vamos tentar trazer de fora. E enviou Maomé II, que era uma pessoa humilde, nasceu humilde, mas se casou com Hadija. Lembra da Hadija? Do clone? Ele se casou com Hadija e ela era uma menina muito rica. E ele, tendo acesso a toda essa luxúria, não resistiu às tentações das trevas e acabou se rendendo ali às trevas. Só que, ao mesmo tempo, porque a sua mediunidade era muito aflorada, o que acontecia? Ele ouvia tanto a espiritualidade de luz, quanto a espiritualidade das trevas. E acabou misturando essas informações e as colocando dentro do Alcorão. Então, o Alcorão, como a Bíblia, tem palavras de luz que mostram o caminho correto, mas também tem palavras das trevas. As trevas instigou a Maomé a usar o sangue, a usar as armas, a espada, para conseguir espalhar a sua religião, tornando assim o islamismo uma religião violenta. E mais uma vez, assim como no papado, assim como na igreja cristã, o islamismo foi desviado. As trevas, mais uma vez aí, obtiveram a vitória daquela batalha. Uma coisa legal, gente, para a gente refletir. O que aconteceu com Maomé aí é o que acontece com nós médiuns, né? Porque aquela historinha do anjinho e do diabo, ela é muito verdadeira. Se você tá brigando, por exemplo, eu estou brigando com o meu esposo. Eu estou brigando com o meu esposo, eu tô com raiva do meu esposo. E aí tem uma amiga minha, representando a luz, ela fala, mas Kelly, olha como você também tá agindo, você não acha que você está exagerando? Tenta me mostrar a verdade como ela é. E aí tem aquela outra amiga, um pouquinho mais espírito de porco, chega para mim e fala, ai, ele é sempre assim. Ele faz sempre dessa forma, porque ele sabe que vai te irritar. Você aqui no meio, com a sua vibração baixa de raiva, quem que você acha que você vai ouvir? E, gente, nós temos influência dos espíritos, como Kardec já mencionou, o tempo todo na nossa vida. Se você não cuida da sua vibração, de vibrar alto, de clarificar os seus pensamentos,
de iluminar as suas emoções, que eu já sei o que você está pensando. Ai, mas é muito difícil. É muito difícil, mas não é impossível. É para isso que estamos aqui. Você vai cair na besteira de ouvir os espíritos das trevas e não cumprir com o seu papel. E quanto mais espírito trevoso a gente tem ao nosso redor, mais difícil fica. O que significa que se você vencer essa batalha, você vai ser um guerreiro muito forte. Porque você não derrotou somente um espírito trevoso falando na sua orelha. Você derrotou um exército de espírito trevoso. E olha como você é poderoso. Como você consegue iluminar você mesmo a ponto de derrubar um exército tentando fazer você cair. Que legal, né? As guerras do Islã. Maomé, nas recordações do dever que trazia à terra, lembrando os trabalhos que lhes competiam na Ásia, a fim de regenerar a igreja para Jesus, vulgarizou a palavra infiel entre as várias famílias do seu povo, designando assim os árabes que lhes eram insubmissos quando a expressão se aplicava perfeitamente aos sacerdotes transviados do cristianismo. Com seu regresso ao plano espiritual, toda a Arábia estava submetida à sua doutrina, pela força da espada. E, todavia, os seus continuadores não se deram por satisfeitos com semelhantes conquistas. Iniciaram no exterior das Guerras Santas, subjugando toda a África setentrional, no fim do século VII. Nos primeiros anos do século imediato, atravessaram o Estreito de Gibraltar, estabelecendo-se na Espanha, em vista da escassa resistência dos visigodos atormentados pela separação, e somente não seguiram caminho além dos Pirineus porque o plano espiritual assinalara um limite às suas operações, encaminhando Carlos Martel para as vitórias de 732. Bom, a primeira coisa que o Emmanuel tenta trazer para a gente foi a interpretação do islamismo da palavra infiel. Do islamismo não, a interpretação de Maomé da palavra infiel. Maomé, sabendo, lembrando ali vagamente da sua missão, ele interpretou incorretamente a palavra infiel, que era dedicada àqueles sacerdotes que estavam corrompidos. Mas ele trouxe a palavra infiel e projetou aqueles árabes que não queriam se submeter ao seu poder, os chamando de infiéis. Aí, com a morte de Maomé, as pessoas que continuaram ali naquele governo, seguindo os seus passos, não pararam com a belicosidade. Maomé ainda tinha o auxílio da espiritualidade. Querendo ou não, ouvindo as duas partes, ainda conseguia ouvir algo de luminoso. Seus seguidores não tinham esse privilégio, trazendo muito sangue para a história do islamismo. Então, as guerras santas foram iniciadas ali na África e elas estavam subindo para a Europa através do canal de Gibraltar, entre a Espanha e a África. Esse exército começou a subir, foi parado por Carlos Martel em 732 depois de Cristo, que vence a batalha ali naquela região. Carlos Magno. É depois dessa época que Jesus permite a reencarnação de um dos mais nobres imperadores romanos, ansioso de auxiliar o espírito europeu na sua amargurada decadência. Essa entidade renasceu, então, sob o nome de Carlos Magno, o verdadeiro reorganizador dos elementos dispersos para a fundação do mundo ocidental. Quase analfabeto, criou as mais vastas tradições de energia e de bondade, com a superioridade que lhes caracterizava o espírito equilibrado e altamente envolvido. Num reinado de 46 anos consecutivos, Carlos Magno intensificou a cultura,
corrigiu defeitos administrativos que imperavam entre os povos desorganizados na Europa, deixando as mais belas perspectivas para a latinidade. Sabe Jesus quanto de lágrimas lhe custou o cumprimento de uma tarefa dessa natureza, cujo desempenho exigia as mais altas qualidades de cérebro e coração, mas antecipando as doces comoções que o aguardavam no plano espiritual, numerosos amigos invisíveis que com ele haviam caminhado na Roma no direito e no dever, cercaram-lhe a personalidade na noite do Natal do ano de 800, quando o seu pensamento em prece se elevara a Jesus na Basílica de São Pedro. Uma onda de vibrações harmoniosas invade um ambiente suntuoso, pouco propício às demonstrações da verdadeira espiritualidade. Leão III, o Papa reinante, sente-se tocado de incompreensível arrebatamento espiritual e, aproximando-se do grande batalhador do bem, cinge-lhe a fronte com uma coroa de ouro, enquanto a multidão designa-o em vozes comovidas e entusiásticas como imperador dos romanos. Carlos Magno sente que aquela cidade era também dele. Parece-lhe voltar ao passado longínquo, contemplando a Roma do pretérito, cheia de dignidade e de virtude. Seu coração derrama lágrimas como Jeremias sobre Jerusalém, das suas dores, agradecendo a Jesus os favores divinos. Decorridos alguns anos sobre esse acontecimento, o grande imperador busca de novo as claridades do além para reconhecer que seu esforço caía sobre as almas qual uma bênção. Mas o império por ele organizado teria escassa duração. Agora vamos falar um pouquinho sobre o nosso irmão Carlos Magno, um espírito de luz enviado por Jesus Cristo para nos ajudar naquele período difícil que Roma, que decaía, que tentava, meu Deus, aquela confusão ali que a Idade Medieval estava crescendo. Então, Carlos Magno, vamos falar um pouquinho da história dele. Carlos Magno, ele reinou de 742 a 814. Ele também foi conhecido como Carlos o Grande. Ele começou em 768 como rei dos francos e foi também rei dos lombardos, 774. Ele era analfabeto, ele era uma pessoa simples, mas com uma luz enorme. Em 800, ele foi coroado pelo Papa Leão III. Olha que privilégio, lembra? O papado era muito forte nessa época. Ele foi coroado por Leão III ao imperador de Roma, daquele império que sobrou de Roma. E o que ele fez? Ele unificou tanto o Ocidente como o centro de Roma. Ele conseguiu unificar novamente em 300 anos que tinha. Lembra que depois de Teodósio, os filhos dele, os dois filhos, dividiram em Império do Ocidente e Império do Oriente. O do Ocidente, ele foi atacado e ali surgindo a Itália, e aí eles mudaram a capital para Constantinopla. Carlos Magno, ele conseguiu reunificar parte daqueles territórios. E aquele território ficou conhecido como o Império Carolíngio. O esforço de Carlos Magno rendeu muitas coisas. Não foi em vão. Carlos Magno ali, ele trazia consigo muito amor, mostrando àquela população que nós podemos ainda ter um império unificado, que reina o amor, trazendo aquelas lembranças da Roma antiga. Lembra? Da família romana, que nós conhecemos ali no comecinho de Roma. O feudalismo. Depois das nobres conquistas atenienses em matéria de política administrativa, depois das grandes jornadas do direito romano à face do mundo, custa-se entender o porquê do feudalismo que se estendeu pela Europa desde o século VIII até o século XII,
figurando-se ao estudioso da história um como retrocesso de toda a civilização. Toda a unidade política desaparece nesses tempos de luzidas lembranças para a humanidade. A propriedade individual jamais alcançou tamanha importância e nunca a servidão moral ganhou tão forte impulso. Com semelhante regime, as lutas fratricidas tiveram campo largo nos territórios europeus, disputando-se uma hegemonia que jamais chegava na equação dos movimentos bélicos. Somente as poucas qualidades cristãs da Igreja Católica conseguiram atenuar o caráter nefasto dessa situação, instituindo-se as chamadas tréguas de Deus, obrigando os guerreiros ao repouso em determinados dias da semana, com o objetivo de comemorar as passagens de vida de Jesus Cristo e defendendo-se a paz com a periódica cessação das hostilidades. Bom, feudalismo. Muitos dos historiadores consideram o feudalismo um retrocesso, tanto político quanto social. Depois da democracia de Atenas, depois da República de Roma, daquele império construído por Roma, nós temos o feudalismo. O feudalismo, ele era caracterizado por propriedades individuais, servidão. E muitas das perguntas foi como que retrocedemos tanto na história. Também nessa época do feudalismo, nós tivemos muitas guerras cristãs que usaram o nome de Cristo para expansão militar, para justificar o morticínio causado pelos interesses não só dos reis, como da igreja. E em uma dessas, as guerras estavam se tornando muito frequentes. E mesmo corrupta, a igreja fez alguma coisa boa nessa época. Eles declararam as tréguas de Deus. O que eram as tréguas de Deus? Era um dia das semanas que você não podia lutar. Então, gente, não vamos matar o seu irmão nesses dias, porque nesses dias aqui, de segunda, quarta e sexta, a gente comemora o nascimento de Cristo e a sua vinda para ensinarmos que nós não devemos matar. Confuso, né? Razões do feudalismo. Esse regime, todavia, é facilmente explicável. A missão de Carlos Magno houvera sido organizada pelo Plano Invisível, como uma das mais vastas tentativas de reorganização do Império do Ocidente. Mas, observando-se a inutilidade do tenta-me, em virtude do endurecimento das maiorias dos corações, as autoridades espirituais, sob a égide do Cristo, renovaram os processos educativos do mundo europeu. Então, no início da civilização atual, chamando todos os homens para a vida do campo, a fim de aprenderem melhor no trato da terra e no contato da natureza. Só o feudalismo podia realizar essa obra e as suas normas, embora grosseiras, foram aproveitadas na escola penosa das aquisições espirituais, onde a reflexão e a sensibilidade iam surgir para a construção do edifício milenar da civilização do Ocidente. E, finalmente, qual que é a razão para o feudalismo? Espiritualidade, por quê? O porquê do feudalismo? E aqui Emmanuel ele começa. Carlos Magno foi a última oportunidade que o Império Romano teve de se reunificar. Só que aqueles corações que já estavam muito endurecidos não entenderam novamente aquilo. A espiritualidade, vendo aquilo, decidiu, não, esse povo, o que eles precisam é botar a mão na terra. É ser homem do campo. Porque assim, será mais fácil deles progredirem. E, gente, é muito engraçado, né? Porque eu tô fazendo esse processo de limpeza mesmo, eu diria, limpeza. Eu tô lendo muito, trabalhando em mim mesmo, trabalhando nas minhas sombras, na minha raiva, tentando observar de onde a minha raiva vem e por quê, como que eu reajo perante as dificuldades do dia, ao estresse, e tem sido, alguns dias tem sido muito difícil.
Porque eu fico pensando, eu fico mastigando aquela situação e é muito difícil porque te dói você sair daquela situação na sua cabeça. E você fica, mas a culpa é dele, a culpa é dele. Mas se ele não tivesse feito isso, eu não estava assim. Realmente, se a pessoa não tivesse feito aquilo, você não estava sentindo o que você está sentindo. Mas o problema é estar sentindo o que você está sentindo. Aquele irmão ali, ele só te mostrou. Ele usou do poder dele para te mostrar onde você precisa trabalhar em você. E eu percebi que eu sou uma pessoa muito reativa. No livro que eu tô lendo, as nossas sombras, elas têm, ou você reprime a sua sombra ou você reage à sua sombra. Tem muita gente que reprime, que guarda para ela não põe para fora. E eu sou uma pessoa ao contrário. Eu explodo. E quando eu explodo, eu estou reagindo. E quando eu reajo, eu machuco. Então eu tô tentando perceber como eu devo agir. Não reagir às minhas emoções. Quando elas vierem, observá-las. Por mais incômoda que elas sejam. Porque a minha vontade é de gritar ou de dar um tapa na cara de alguém. Mas não. Eu respiro. Aí eu vejo por que eu tô sentindo isso. Eu falo, o que tá me mostrando? E nessa aí eu fico ali, ó, mastigando. E ontem me levou o dia inteiro. E eu senti uma vontade imensa de sair de casa. Eu tava sozinha, gente. Eu tinha que sair de casa. Na minha mente só vinha imagem de eu saindo de casa. Eu tinha que sair de casa, eu tinha que sair de casa. E aí eu fui, peguei meu carro e comecei a dirigir sem destino, a louca. E nessa aí eu fui parar num parque. Onde só tinha passarinho, só árvore. E ali eu me acalmei. E muitos dos vídeos que eu assisto fala dessa importância neutra da natureza, de canalização de energia. Gente, se vocês estão se sentindo, às vezes, aquela carga de estresse, nós absorvemos energias de todos os cantos, a gente tem dificuldade de lidar com as nossas próprias energias, de identificar o que é nosso e o que não é. Se você está sentindo que você vai explodir, eu aconselho a você, pisa na terra, vai para um parque, vai para perto da natureza, porque ali é energia neutra. Ali te traz tranquilidade. E foi isso que a espiritualidade viu também. Aquele povo que já estava com o coração tão endurecido, cheio de maldade, reagindo às suas emoções, reprimindo as suas emoções, mas foi dessa forma, usando a natureza, que a espiritualidade viu que esses espíritos revoltadinhos, nós, totalmente revoltados, iríamos progredir. Então, esse foi o começo do que nós já conhecemos hoje, dessa Europa que conhecemos hoje. Tá bom? Esse foi os nossos estudos de hoje, galera. Mais uma vez, eu estou super feliz de estar aqui com vocês. Beijos!